tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho. Nesse sábado, feriado e chuvoso, né? São corajosos. Muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos na nossa casa espírita. E que esses momentos que nós vamos estar aqui reunidos, né, possa ser muito bom para todos nós. Que nós possamos trocar aquela vibração lá da rua, né? Porque quando a gente está chegando na casa, normalmente a gente traz as preocupações do dia a dia, né? Traz outras questões. Então, que quando a gente entra aqui nesse ambiente, a gente possa deixar tudo isso lá do lado de fora e usufruir da vibração aqui desse ambiente. Antes de nós começarmos, alguns lembretes. Nós temos na casa grupos de estudos em vários dias e vários horários, todos estão convidados a participar. Apesar da gente já estar, né, mais da metade do ano, não tem problema nenhum. Se se interessar em aprender mais sobre a doutrina espírita, é só entrar em contato aqui com os trabalhadores que pode frequentar no grupo. E os nossos trabalhos públicos, além desse trabalho que a gente tem agora no sábado e na quarta-feira à tarde, nós temos também na terça-feira à noite palestra pública. Então estão todos convidados, quem quiser participar. Na segunda-feira também à noite temos uma reunião dialogada. E conforme vocês estavam vendo ali que estava passando na apresentação, né, nós temos uma campanha permanente de doação de alimentos. Tem 22 famílias em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pela nossa instituição e que recebem todo mês uma cesta básica, na última sexta-feira do mês. Então, o que a gente pede? Para quem quiser trazer 1 quilo de alimento não perecível, é muito bem-vinda a contribuição, pode trazer e largar ali no centro da entrada. Também temos aqui na casa um trabalho que a gente chama atendimento fraterno. Eu sempre lembro as pessoas que às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e não quer conversar com ninguém na nossa casa, ou não tem alguém em quem a gente confie, né? O atendimento fraterno é uma atividade totalmente sigilosa. Né? Fica só entre tu que está conversando e o atendente. Então, sempre que você sentir necessidade de conversar com alguém, né, tá com uma angústia, tá com uma dificuldade, podem procurar esse serviço aqui da casa. Todas as quartas-feiras e aos sábados, às 13h30 da tarde, antes da palestra, e na segunda-feira também, tá? Às 7h30. Então, temos mais esse serviço para oferecer para vocês. Dito isso, então, vamos nesse momento, sempre começamos as nossas atividades com a prece, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso modelo, a equipe espiritual desta casa, aos bons espíritos que olham por nós, rogando o amparo e a proteção para esse nosso trabalho. E assim, agradecidos pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, rogamos a permissão para darmos por aberto o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Quem vai nos conduzir na palestra de hoje é a Santa, trabalhadora aqui da nossa casa. Vem a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Nossa boa tarde também a quem nos acompanha de casa pelo Facebook. Que bom que hoje em dia temos essas facilidades também. Hoje nós vamos conversar, mais uma vez, um pouquinho sobre a caridade. A caridade. E a gente fala bastante sobre caridade, né? E acho que foi o mês passado, eu, numa quarta-feira aqui, estive falando sobre a verdadeira caridade. Mas me foi me pedido que falasse de novo, né? Abordando outros aspectos, né, sobre a caridade. A caridade é um tema vasto e muito importante de ser estudado,
que não é por acaso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 4 capítulos falando sobre a caridade. 4 capítulos. Né? É o capítulo, não lembro de cabeça, mas olha só, é o capítulo 10, bem-aventurados são os misericordiosos, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, e capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É bastante coisa, né, para estudar. E a gente pode considerar também o capítulo 9, quando a gente fala de caridade, porque o capítulo 9 é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Isso também faz parte da caridade, né? Porque nós falamos nesse nosso último encontro que a gente falou sobre caridade, né? A gente comentou que a caridade não é uma virtude única, a caridade é um conjunto de virtudes e que são interdependentes, né? O somatório dessas virtudes é que nós temos a expressão da caridade. Então, para falar sobre essa questão hoje, nós vamos se basear, então, como já falei, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No Livro dos Espíritos, o capítulo 11, que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. E eu vou utilizar também mais uma bibliografia complementar, que é essa aqui do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, O Ser Consciente. E mais essa aqui, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, Leis Morais e Saúde Mental. Esses 2 livrinhos aqui, para quem se interessar, a gente tem para empréstimo aqui no nosso posto de livros, e quem desejar adquirir também temos ali para aquisição, certo? Mas, então vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 886, que Kardec pergunta, né, aos espíritos qual é que é o verdadeiro sentido da caridade, e eles respondem: a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso também nós comentamos na nossa exposição anterior, né? E depois nas outras questões que se seguem até a questão 889, né, também é abordado esse aspecto da caridade material, né? É abordado também a questão do amor materno, do amor filial, né? E destaca-se, né, que a caridade, a verdadeira, quando a gente faz essa caridade material, né, e há pouco a Jane convidava quem quiser participar, trazer 1 quilo de alimento não perecível, né, para a gente auxiliar as famílias que nós atendemos, né? Quando a gente faz essa caridade material, é importante que a gente faça de modo discreto, né? Não precisa a gente fazer propaganda que faz a caridade, né? A gente doa, né, de bom grado, né, e de maneira até a não constranger quem recebe, certo? E também é importante a gente dar esse apoio material, né, mas também orientar essas pessoas de que forma que elas possam sair daquela situação, né, para não ficar na dependência dos outros, para elas próprias construírem e proverem as necessidades materiais, porque isso as dignifica como ser humano. O ser humano se sente satisfeito quando ele consegue prover a si mesmo. Então a gente tem que auxiliar isso também, né? Faz parte da caridade a gente estender a mão na medida que a pessoa precisa, mas também é importante que a gente auxilie ela a achar condições para que elas possam se prover, né? Mas quais são as questões que nos atrapalham às vezes para exercer a caridade, para exercer o amor? Será que tem alguma dificuldade nossa, íntima, que pode nos atrapalhar no exercício da caridade no dia a dia? Então, a Joana de Ângeles,
ela nos diz que muitas vezes nós ficamos presos às nossas paixões, né? Aos nossos defeitos, às nossas dificuldades, aos nossos sentimentos mais arraigados que a gente não consegue desapegar, que a gente chama de paixões, né? E essas paixões, segundo a Joana nos conta, elas estão muito ligadas ao nosso ego, ao nosso íntimo, né? Até que se compreende isso, porque é até por um fator de proteção pessoal, né? É algo mais animalesco que a gente traz, essa necessidade de autoproteção. Mas às vezes a gente perde o controle e o ego se nutre tanto dessa necessidade de autoproteção que acaba, vamos dizer assim, passando dos limites, né? Que necessidades são essas, né? É inegável, né? Nós temos necessidades básicas próprias dessa vida material encarnados que estamos, que é alimentação, moradia, vestuário, as nossas necessidades materiais mesmo. A gente se preocupa com a doença, a gente se preocupa com a velhice, tudo isso é natural. Mas quando nós deixamos esses valores se exacerbarem, eles acabam nos aprisionando, porque nós desenvolvemos um certo apego à materialidade e isso nos atrapalha. Soma-se a isso a nossa herança reencarnatória, ou seja, aquelas peculiaridades que a gente traz, sabe lá quantas encarnações e ainda não conseguiu trabalhar, ainda não conseguiu se libertar delas, né? Nós vamos ver quais são as principais que nos travam, que nos aprisionam, porque essas dificuldades, se eu vivesse sozinho, seria um problema exclusivamente meu, né? Eu ia estar prejudicando a mim mesmo. Mas na medida em que nós somos interdependentes, que nós vivemos em sociedade, essas nossas dificuldades individuais não podem interferir na vida dos outros. Mas isso não tem como acontecer. Nas nossas relações interpessoais, essas nossas dificuldades individuais acabam atrapalhando justamente dessas relações. Então, quando alguém nos fala alguma coisa que nos desagrada, a gente se revolta. A gente se revolta e essas nossas deficiências vêm à tona. Jesus nos ensinou, né, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é um primeiro sentido da lei de caridade, né? Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito para ti. E vamos um pouquinho mais longe. É se colocar no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro, né? Colocar-se no lugar do outro é importante, porque nós temos que pensar assim: estamos todos no mesmo plano. Estamos todos no mesmo plano, certo? Uns são um pouquinho melhores, outros nem tanto, outros estão tentando se melhorar. Uns já conseguiram um bom nível de desenvolvimento intelectual, moral, mas ainda tem alguma coisa para trabalhar aqui nesse plano, né? Ou seja, nós somos espíritos e somos diferentes uns dos outros. A nossa capacidade de evolução é individual, é de cada um. Uns vão se desenvolver mais rápido, outros vão caminhar mais devagar. Então a gente só entende isso quando se coloca no lugar do outro, livre dos nossos preconceitos. Aí a gente entende o outro. Aí eu vou pensar um pouquinho antes de responder quando alguém me fala alguma coisa que eu não gostei. Isso é se colocar no lugar do outro. Quando a gente não se coloca no lugar do outro e a gente começa a se magoar pelas pequenas coisas que acontecem, começa a se revoltar, a Joana de Ângeles nos diz assim: a gente
começa a agir como criança. Demonstramos a nossa infantilidade espiritual, né? Somos adultos, ou temos um corpo de adulto, mas atitudes e uma mentalidade assim como uma criança, né? Porque a criança, quando chega uma criança na família, ela vira o centro das atenções. Tudo é para ela. Os avós fazem tudo em função, os pais trabalham para as crianças, até os irmãos mais velhos, todas as atenções voltadas para a criança, né? E é necessário. É um ser recém-chegado no mundo, merece realmente a nossa atenção, precisa da nossa atenção. Porém, à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai descobrindo e revelando a sua personalidade, ela vai deixando de ser o centro das atenções. Esse é o natural. Mas alguns de nós ainda chegamos na idade adulta achando que o mundo deve trabalhar ao nosso favor. Todo mundo tem que estar ao nosso dispor. E quando alguém não está ao nosso dispor da forma como nós esperamos, a gente se revolta. Então o Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele elenca alguns tipos de comportamentos que caracterizam a nossa imaturidade espiritual e nos atrapalham na nossa capacidade de amar, de praticar a caridade. Primeira coisa que ele destaca é que às vezes a gente se supervaloriza. A gente acha que é mais do que a gente realmente é, né? Aqui nessa empresa, nesse escritório, todo mundo depende de mim. Se eu sair daqui, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém vai saber fazer o que eu faço. Isso aqui vai ficar uma bagunça. A gente se supervaloriza. Não sei se alguns já sabem, além de, entre outras coisas, eu sou músico. A música é uma coisa fantástica, mas nos ensina muita coisa também. Então, todo mundo conhece aqui os Beatles, né? A banda mais famosa de todos os tempos, né? Estavam no auge do sucesso, um sucesso tremendo. Todos os 4 Beatles estavam bilionários já, e a banda acabou. Por que a banda acabou? Já pararam para pensar nisso? Pararam para analisar, para ler? Vem cá, os caras estavam no auge do sucesso, viajavam o mundo, lotavam estádios. Eles contam que estavam tocando no estádio e eles não ouviam de tantos gritos da massa aturdida gritando em volta deles, dos fãs, né? Gritando. Por que uma banda dessa acabou? Porque alguém lá na banda resolveu se sentir o super-homem. Resolveu se sentir que eu sou o cara. Se eu sair dos Beatles, os Beatles vão acabar. Eu vou fazer uma carreira solo. Porque é eu que estou sustentando essa banda. E assim, os Beatles acabaram. Outra banda famosa de rock, que lotava estádios no mundo inteiro, era o Queen. O Queen também fez um sucesso tremendo, não havia lugar por onde o Queen passasse em que os estádios não lotavam, todas as noites de show. Mas o Queen também passou pela sua crise. Por quê? Porque o vocalista, o Freddie Mercury, também achou que os companheiros deles dependiam dele. Que ele era o cabeça da banda, que a banda fazia sucesso porque ele era o cara. Afinal de contas, ele era o vocalista, era o que fazia a performance nos palcos, alcançava as notas que ninguém mais alcançava. E ele começou a questionar os companheiros e resolveu partir. Vou fazer um disco solo.
E o Queen teve um grande período de hiato na sua carreira musical, a banda praticamente parou e só voltou à ativa. Por quê? Porque o Freddie Mercury ficou doente, aí se viu sozinho, abandonado, sem os amigos dele, entrou em depressão. E o que ele fez? Ele voltou a procurar os companheiros dele de banda, pediu perdão, disse para os companheiros: olha, vocês me perdoem, desculpa a expressão que eu vou usar, mas foi a expressão que ele usou, eu fui um escroto para vocês e eu estou arrependido, peço que vocês me aceitem de volta. E a grandeza dos companheiros dele foi justamente recebê-lo de braços abertos. E em seguida eles fizeram um outro show no estádio de Wembley, em Londres, fantástico. Lotaram o estádio e toda a renda daquele show foi doada por uma campanha contra a AIDS. E o Queen voltou de novo às paradas de sucesso. Então vejam como é quando alguém se supervaloriza, se quer se sobressair sobre os demais. E a gente sabe que o sucesso das coisas acontece do conjunto. Não é individualmente alguém que puxa aquilo, aquele é o ser insubstituível, como a gente diz, né? Às vezes a gente se acha insubstituível, a gente não é insubstituível. A gente sai, daqui a pouco vem outro e faz a mesma coisa, até de forma melhor que tu fazia antes. Então é uma ilusão nossa pensar que nós somos melhores do que os outros, né? Quando a gente se deleita com o poder e com o sucesso, isso tudo é passageiro. O poder é uma ilusão. Quem tem o poder na mão é uma ilusão, aquilo ali vai passar, né? Porque essas coisas não são perenes, essas coisas são passageiras, mas a gente se ilude na vida material achando que isso é para sempre, né? Às vezes a gente é gerente de um serviço, de uma empresa, a gente se acha uma maioral. A gente esquece que acima da gente tem um outro chefe, tem o presidente da empresa, que daqui a pouco chega e te troca, tira o Alessandro, bota a Jane e está tudo certo. Mas a gente se acha perene, a gente acha que é o dono do campinho, o dono do cargo, né? E a gente não é, né? E aí também tem a questão que a gente não gosta de ser contrariado. Normalmente a gente não gosta de ser contrariado. Estando certo ou estando errado, a gente não gosta quando nos questiona, quando alguém diverge da nossa opinião, né? E aí a gente fica com um chamado ego ferido, né? A gente não gosta de ser questionado. Outra coisa que nos atrapalha é a inveja. A inveja, a gente vê às vezes uns adesivos em alguns automóveis, né? A inveja é pontinhos, né? E é mesmo, né? A inveja é uma droga. Porque aquela pessoa que sente inveja, na verdade ela está dizendo assim, ó, eu sou incompetente para fazer aquilo que o outro está fazendo. Eu me sinto incompetente, eu me sinto abaixo dele. Gostaria de ser como ele, mas eu não consigo. E olha assim, aquele olhar, né? Ou aquele que acha assim que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Então, isso aí nos aprisiona, isso aí nos amarra. Nós somos filhos de Deus, todos têm capacidade. Uma vez eu fiz um concurso público junto com um amigo meu, nós estudávamos junto para esse concurso. E um auxiliava o outro, tal, e aquilo que um tinha dificuldade, o outro ensinava, enfim, a gente estudava junto para esse concurso. O que aconteceu? Esse meu amigo passou e eu não passei. E eu fiquei muito mal.
Fiquei muito mal, em vez de... até fiquei um tempo sem me encontrar com ele. Não queria nem vê-lo. Por quê? Inveja. Eu estava com inveja que ele conseguiu, eu não consegui. Né? Agora, isso me ensinou, né? Me ensinou muito, por quê? Depois de passar da minha revolta, eu digo, mas por que eu não consegui passar? Claro, eu não tive o preparo emocional, a tranquilidade para fazer a prova e responder aquilo que eu sabia. Comecei a olhar, ver as questões que eu tinha errado, eu digo, puxa, isso aqui fui eu que... Eu até ensinei para ele, ele acertou e eu errei. Porque eu não estava preparado emocionalmente, fiquei nervoso, né? Paciência. Então isso me ensinou, em primeiro lugar, que eu era invejoso. Segundo lugar, isso me incentivou para estudar mais, me dedicar mais e ter mais controle emocional. E foi o que aconteceu. 6 meses depois eu prestei de novo esse concurso, até fui para o Hospital de Clínicas. E passei em primeiro lugar. Mas a gente precisa se reconhecer para tratar, senão a gente não consegue tratar. A gente tem que ter coragem de olhar no espelho e se reconhecer, conhecer-se a si mesmo. Porque senão a gente fica aprisionado nessas ideias e prejudicamos até as amizades, por inveja. E outra coisa que nos aprisiona é a fuga da responsabilidade. Quando a gente não consegue realizar alguma coisa, quando a gente fracassa em alguma coisa, a gente tem às vezes um péssimo hábito de colocar a culpa nos outros. Nunca é a culpa nossa. A culpa é dos pais. Como a gente coloca a culpa nos pais. A gente só para de colocar a culpa nos pais depois que a gente é pai, que a gente é mãe. É incrível, mas às vezes a gente precisa passar pela experiência para ver. Senão até então a gente fica botando a culpa do pai, que não me apoiou, que não me deu o que eu precisava na hora que eu precisei. Minha mãe nunca me deu atenção devida, por isso que eu tenho esses traumas que eu tenho até hoje. Vamos parar de botar a culpa nos pais. Os pais fizeram aquilo que era possível fazer de acordo com a maturidade espiritual deles também. Nós somos espíritos únicos. Eles também tinham as dificuldades deles. Vamos parar de botar a culpa nos pais. A gente bota a culpa nos pais, a gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa no tempo, porque choveu, porque fez sol, porque está frio. O que mais que a gente culpa? A gente culpa a sociedade, culpa o trânsito, culpa todo mundo, mas a gente... me bateram porque o cara lá é um descuidado. Sempre a culpa é do outro. Então, é uma fuga, é uma fuga e falta de coragem nossa para olhar e dizer, Alessandro, tu está errado, meu filho. Tu está errado. Mas isso é difícil, bater no peito e dizer, não, eu errei. É difícil. Porque o nosso ego, rebelde, não quer dar o bracinho a torcer. A Joana de Ângeles também, ela fala, além desses comportamentos imaturos, ela fala que ainda existem mais 3 coisas que nos atrapalham de amar: o ressentimento, o ciúme e a inveja. Ela volta novamente a falar na inveja. O ressentimento, porque o ressentimento nos impede de praticar o perdão. O ressentimento, ele brota justamente às vezes de um complexo de inferioridade nossa. E parece que daí, se a gente vai oferecer o perdão para o outro, parece que a gente está se rebaixando, a gente diz, Mas não, a gente não está se rebaixando, pelo contrário, a gente está se engrandecendo com o perdão. E se o outro não quiser o perdão, o problema é dele. Mas grande e corajoso é aquele que oferece o perdão. E o ciúme também é outra coisa que atrapalha muito, Nós temos ciúmes das pessoas e temos ciúmes das coisas também, porque a gente se apega, esse apego material, isso é ciúme. Por exemplo, eu tenho um pouco de ciúme dos meus livros, eu não gosto de emprestar meus livros, é um ciúme que eu tenho.
Eu até empresto, mas eu fico com o coração na mão. Será que vai me devolver? Será que vai me devolver bonitinho, com a capa assim, bem arrumadinha, que eu guardo lá tudo empilhadinho, assim, eu sou muito perfeccionista. Será que vai me devolver assim? Eu até empresto o livro para a Jane. Dali uns dias eu pergunto: já leu meu livro? Gostou? Estou lendo ainda. Não tem pressa. Mentira, estou louco para me devolver o livro, porque eu quero ter o meu livro lá em casa. É apego. Eu tenho apego com o meu carro. Não gosto de emprestar o meu carro. Nem para minha esposa. Ela está ouvindo lá em casa agora, mas ela sabe. Nem para minha esposa. Eu até empresto. Eu digo: não, vai, meu carro. Mas cuida para estacionar, para não arranhar as rodas. Isso é apego, isso é ciúme das coisas. E fica pior quando vem o ciúme das pessoas. A gente se sente dono daquela pessoa. Não deixa o outro ir adiante, a gente aprisiona o outro. Será que isso é saudável? Isso não é saudável. Não é saudável para a relação, não é saudável para nós. Então, meus amigos, fica o ensinamento que a caridade é o auxílio material, é importante, mas ele só tem sentido, como diz Emmanuel, se ele vier acompanhado da nossa espiritualização, do nosso desapego, da nossa renovação desses valores íntimos, de a gente se libertar dessas coisas que nos aprisionam e que nos algemam. Como diz a Janete no livro que ela psicografou do espírito Kauf Kiran, né? São as algemas emocionais da alma, é aquilo que nos aprisiona de uma certa forma e a gente não consegue praticar a caridade, a gente não consegue amar, a gente não consegue usar da benevolência, do perdão, da indulgência. Por quê? O ego não deixa. É tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim, os outros estão todos contra mim. Não dá, não pode. Não pode. Então, sejamos amorosos, benevolentes, misericordiosos, sejamos severos conosco, mas sejamos indulgentes com os outros, pensando que ele pode estar, por mais errado que ele esteja, né? Ele ainda vai se esclarecer também no tempo dele. E nos resta perdoá-lo e dar o tempo para ele. Se for necessário, se afasta até. Ninguém é obrigado a se relacionar ou estar perto de alguém que não gosta, que tem algum problema. Não tem problema. Mas evitar o embate, evitar a maledicência. Aí a gente se afasta, mas sai falando mal. Olha, não vai falar com fulano, porque isso, porque aquilo. Também não é o caminho. Se afasta e deixa o outro viver a vida dele. Ora por ele. As orações também auxiliam o outro, que às vezes pode estar até passando por suas auto-obsessões e obsessões externas também, né? A obsessão não precisa ocorrer só de espírito desencarnado para encarnado. Muitas vezes ela acontece de encarnado para encarnado também. E a gente tem que entender isso. E fugir do embate. Né? Jesus fugia dos embates, né? Jesus era amoroso com todos. Jesus dizia: se alguém te pedir a tua túnica, dá duas. Né? Ele preferia os humildes, os mansos, como ele dizia, os pobres de espírito. E a generosidade é uma coisa que a gente percebe, né? Naquelas pessoas que quando a gente está com elas, né, elas nos transmitem uma tranquilidade, uma serenidade, né? Aquele onde a gente se sente uma tensão no ar, né? Por mais simpático que seja, por mais falante que seja, né? Nem sempre é o mais amoroso.
vezes o mais amoroso é aquele que está quietinho do nosso lado, mas a gente sente aquela energia, né, de paz, de amor e de bondade. Nem sempre aquele que nos sorri é o mais leal. Às vezes aquele que está mais turrão, mais sério do nosso lado e que vem e que nos fala as verdades de frente, olho no olho, esse é o amigo leal. Esse é o que está sendo caridoso conosco. Então, que nós nos inspiremos nos exemplos de Jesus e que nós possamos domar essas nossas imperfeições, essas nossas paixões arraigadas no nosso ego, né? Pensando mais nos outros, no sentido de querer estreitar os laços de fraternidade, de irmãos que somos todos filhos do mesmo Pai. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Agradecemos ao Alessandro esta reflexão da tarde de hoje, e eu estava ouvindo ele ali e me dei conta de como ele é mais evoluído que eu, porque ele disse que empresta os livros. Eu não empresto, eu compro o livro e dou para a pessoa. O meu livro eu não empresto, eu tenho esse grande apego ainda, gente. Então, que possamos ficar com essa reflexão, né? E também hoje no grupo de estudos de manhã a gente falava assim, que a gente acha que reencarna aqui para salvar o outro. Eu não vou fazer palestra, bem rapidinho. A gente quer salvar o marido, a gente quer salvar o filho, a gente quer salvar o colega, e a gente não tem esse poder. Não é isso, não é para isso que a gente está aqui. A gente pode, no máximo, salvar a nós mesmos. E é pela nossa, né, para burilar as nossas imperfeições que a gente tem que trabalhar. E a gente só vai conseguir isso quando a gente se reconhecer, né? E é difícil a gente olhar para dentro de nós. É muito difícil. Porque a gente vai encontrar muita coisa que a gente não gosta. Não é fácil a gente se olhar. Mas é uma tarefa necessária. Para quem gosta de Joana, como o Alessandro está lendo ali, sabe disso. Essa é a nossa grande tarefa. Que possamos, então, nesse momento, agradecermos a espiritualidade amiga desta casa. Agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus Cristo pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, nesse ambiente fraterno, acolhedor, amoroso, desfrutando das vibrações desse ambiente. E que possamos exprimir esta nossa gratidão, fazendo aquilo que compete a nós, buscando, como nos ensina a doutrina espírita, domar as nossas más inclinações. Reconhecemos, Pai, o quanto somos ainda imperfeitos, o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos nos desenvolver como seres espirituais encarnados aqui nesse planeta. Mas sabemos também que esta tarefa se torna bem mais fácil e bem mais tranquila quando estamos amparados pelos bons espíritos, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos espíritos protetores. Te pedimos, portanto, Pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa coragem, fortaleça o nosso desejo de acertar, e que através das mãos amorosas dos passistas que estão aqui conosco, possamos receber tudo aquilo que nós precisamos: equilíbrio espiritual, saúde do corpo físico, saúde mental, para que possamos, no nosso dia a dia, no nosso grupo familiar, no nosso trabalho, na casa espírita, agirmos como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos disse que tratássemos o nosso semelhante da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Que possamos, Pai, sermos dignos
cuidado, da proteção e do amparo que nós recebemos diariamente. E que hoje, ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar conosco esta reflexão da tarde de hoje, buscando nos olharmos, buscando ver quais são aquelas questões que nós já conquistamos e quais são aquelas que nós ainda precisamos desenvolver. E assim, agradecidos, pedimos permissão para darmos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos um ótimo final de semana e voltem em paz e em segurança para os seus lares. Bom final de semana.